Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje vamos entrevistar uma jornalista, apresentadora, comunicadora, escritora e palestrante, Cirlei Benetti. Cirlei, seja bem-vinda ao nosso podcast. Olá, André, tudo bem? Obrigada pelo convite seu, da sua equipe, de estar aqui participando desse podcast, aliás, com um nome muito original, né? Posicast, até porque é da Gráfica Positiva, que eu tenho a honra, inclusive, de fazer parte, né, da história. A gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Cirlei, conta pra nós como foi sua transição desse mundo de repórter, de jornalismo, né, que você foi diretora. Então, como foi isso pra você? Como que foi essa transição pro mundo de palestras, para esse desafio novo que você teve? Foi uma fase muito importante da minha vida. Decisões, as mais difíceis que eu tomei da minha carreira profissional, quando eu decidi sair da televisão para me lançar literalmente no mundo do digital. Porque eu saí de uma estabilidade, de um emprego, de um trabalho numa televisão, que eu tinha quase 20 anos já de experiência nessa área, para me lançar em algo completamente novo para mim, que era a internet. Então eu montei um portal de notícias exclusivo de agronegócio, o souagro.net. Faz 4 anos, exatamente 4 anos que isso aconteceu. É tudo muito novo, é tudo muito recente, as coisas aconteceram. Mas depois disso, a gente sabe que a internet ela é uma terra com muitas oportunidades, mas também com algumas dificuldades. Então eu enfrentei tudo isso, a gente enfrentou várias dificuldades também. E depois foi uma fase, né, um período. Eu falo que o Portal Sou Agro, ele foi um filho para mim, ele é um filho, na verdade, tá no ar, né? Mas ele é um filho para mim, porque ele foi uma grande independência que eu conquistei. Foi através do Portal Sou Agro, um site de notícias, que eu consegui a minha liberdade financeira, a minha liberdade geográfica, a minha liberdade de tempo. E eram 3 coisas importantíssimas que eu buscava na época. Mas eu não fazia ideia que as coisas dariam tão certo como aconteceram depois que eu saí da televisão. Essa foi uma primeira fase de transição de carreira. Depois vieram outras, né? Aí depois eu parti para o mundo dos palcos, para o mundo das palestras, mentorias, ao qual eu mais tenho atuado hoje. Eu entendo. Para mim também está sendo um desafio, né? Eu sempre tive do outro lado da mesa, né? Como posso assim dizer, eu sempre fui vendedor, maleteiro que fala, né? Representante e vendedor externo, sempre viajei muito. E hoje o digital me colocou aqui, desse outro lado. Então, eu também tô aprendendo, né? E aí até queria entrar nisso, para você falar, passar algum macete, alguma coisa que você tenha a adicionar para mim, para estar melhorando minha comunicação, para mim estar falando no digital melhor. Você já me ajudou, né, no começo aqui, antes da transmissão, a me posicionar melhor, a parar e pensar na hora de falar. Então, você tem algum macete? Você tem alguma coisa para adicionar para quem tem medo de falar em público, para quem dá aquele branco na hora de falar em público, ou se expor, ou até mesmo no digital, né, para gravar um vídeo ou postar alguma coisa na internet? André, primeiro, isso mostra o fato de você estar aqui fazendo um podcast, né? Quando que talvez a maioria das pessoas não imaginaria ver o André fazendo esse trabalho, ou pelo menos essa nova atividade. Isso mostra também como a internet abre portas, quantas possibilidades. Hoje, as pessoas precisam apenas querer fazer as coisas. No passado, no meu entendimento, isso talvez não seria possível. Mas hoje sim, com a internet, as pessoas conseguem e podem, de onde elas estiverem, com a estrutura que elas estiverem, fazer aquilo que elas desejam fazer. Ou pelo menos começar, depois pode ser melhorado. Quando você fala em técnicas ou ferramentas para desenvolver a comunicação, existem várias. Inclusive eu falo sobre isso no meu segundo livro, lançado em dezembro de 2024, que é Você Nasceu para Comunicar, algumas técnicas e ferramentas importantes. Uma delas, por exemplo, é você manter uma respiração, saber respirar antes de você começar a fazer qualquer tipo de apresentação ou gravação, de vídeo, ou podcast, ou então uma palestra. Você se manter numa concentração. Eu costumo dizer para as minhas alunas que uma respiração bem feita, ela alinha o nosso cérebro com o coração. Ela vai trazer no centro de novo. É como se ela colocasse pensamento com o batimento cardíaco novamente no lugar. Porque quando a gente vai se propor a fazer algo que nós não estamos acostumados, é normal você
a ficar ofegante e você ter dificuldades para se comunicar, se você não está habituado a fazer aquilo. Então, o primeiro ponto é a respiração. Agora, acho que a grande chave de tudo isso, André, é fazer com naturalidade. Fazer aquilo que você acredita que está dentro dos seus princípios. Fazer aquilo que você acredita que está dentro daquilo que você quer fazer. Porque tudo que eu disser aqui para você, André, ou então para quem está nos vendo agora, entre técnicas, ferramentas e várias de outras coisas, elas são fundamentais, são. Só que se elas não são aplicadas com uma gestão das emoções, eu trabalho muito isso com as minhas alunas, fazer gestão das emoções, isso não vai dar certo. Técnica nenhuma vai funcionar se as pessoas não souberem como lidar com elas na hora de estar num podcast, na hora de estar no palco, na hora de estar fazendo uma apresentação na escola, no trabalho ou numa reunião, simplesmente com 2 pessoas. Então, eu aprofundo isso nos meus livros, aprofundo isso com as minhas alunas também. Então, existem ferramentas? Existem. Agora, o primeiro passo, para quem quer, só começa. Não tem o dia ideal, não tem a forma ideal, e tem a forma de começar. E o dia certo de começar é agora, do jeito que você está. Cirlei, você escreveu 2 livros, né? E um deles foi um best-seller, muito vendido, né? E, assim, o que te fez escolher a gráfica positiva? Eu entendo que foi um passo que você mesmo comentou agora, né? Que foi difícil, porque você tinha, né, uma carreira, você tinha um nome, você era uma pessoa da sociedade. E aí, por que você escolheu a positiva? Qual foi o decisor para você procurar a gráfica e o que foi que te chamou a atenção para fechar um trabalho que é tão importante na sua carreira? Realmente, o livro, principalmente o primeiro deles, que foi Você Nasceu para Dar Certo, esse livro ele foi muito curativo para mim. Ele foi um presente, ele é um chamado, esse livro. Eu conto aí por que ele foi feito, por que ele foi escrito. Foi um chamado que Deus fez para minha vida há quase 2 anos atrás. E eu procrastinei durante 1 ano e meio. E quando eu decidi fazer ele, em 45 dias, eu contratei uma editora de São Paulo e nós fizemos o livro. E na hora mais importante, que é quando você vai embalar para entregar esse produto, você precisa ter esse produto muito bem feito também até o final. Porque o conteúdo de um livro é importante? Mas a embalagem é fundamental. Aliás, isso é comunicação. 55% daquilo que a gente comunica é não verbal. Voltando um pouquinho para a área da comunicação, eu já vou para a área do livro, André, quero pegar esse gancho porque é importante. Muitas pessoas não sabem disso. 7% daquilo que a gente comunica são as nossas palavras, é o conteúdo. E eu não estou dizendo que não ter conteúdo não é importante, vocês não precisam ter conteúdo. Sim, eu estou falando de técnica de comunicação. 7% apenas do que a gente comunica são palavras, 38% tom de voz e 55% é a comunicação não verbal, é aquilo que a gente comunica de boca fechada. E eu vejo isso como um livro, por exemplo. Quando você pega um livro que tem qualidade, quando você pega um livro, quando ele tem uma capa chamativa, quando ele tem cores que te cativam, que ele tem uma comunicação também que condiz com o que você quer passar, a mensagem que você quer passar, dá vontade de ler automaticamente. Já tive vários livros que eu peguei na mão e que eu sabia, porque indicações de amigos ou até de mentores, e que o conteúdo era muito bom, mas quando eu pegava eu falava, sério mesmo que eu tenho que ler esse livro? Não quero ler. Mas a gente ia ver, realmente o conteúdo era muito bom. Então a qualidade de uma impressão de um livro, ela é realmente fundamental. Ela conta muito na hora de tomar a decisão de adquirir um livro ou não também. Essa é a minha visão que eu tenho sobre isso. E quando o meu livro ficou pronto, nós fomos em busca de encontrar uma gráfica que me entregasse essa qualidade para que causasse esse impacto visual. Até porque os meus livros levam a minha imagem, né? É a minha foto que está ali. Então, a gente quer realmente caprichar ainda mais nisso. Eu fiz orçamentos e fiz, enfim, através de indicação, inclusive da minha própria editora, que é de São Paulo, lá de Alphaville, e a gente tinha outras possibilidades, sim. Mas o que me fez decidir por fazer com a gráfica positiva em Cascavel? Pela qualidade. Nós fizemos provas, você lembra disso, fiquei no seu pé durante um tempo, a gente testou tudo. Eu fui na gráfica porque o primeiro livro é como um filho. Você quer ver todos os detalhes. E embora você me mostrasse tudo que você já tinha feito, e realmente a qualidade excepcional, mas quando se trata de fazer algo para nós, aquilo que realmente era tão especial, eu quis ver todos os detalhes.
E eu entrei na gráfica, eu vi todo o processo de transformação das letras do meu livro até ele virar realmente do jeito que ele está hoje. Eu ia falar isso, né? Eu acho que você ter ido lá, acompanhado, pego, tateado o material aprovado em máquina, eu acho que isso também resultou nesse resultado final, né? Que foi o que você esperava, né? Na verdade, foi melhor do que eu esperava, André. Você se lembra disso, né? No começo a gente aprovou, mas ainda acho que faltava alguns detalhezinhos e eu tinha muita pressa. Quem me acompanha sabe, e você sabe disso também, já da gente trabalhando quase um ano junto, que quando eu faço a minha virada de chave, as coisas elas precisam acontecer muito rápido, porque daqui um dia eu já estou em outro lugar fazendo outra coisa. E quando eu decidi fazer o livro, em 45 dias a gente fez, e eu dei 15 dias pro André entregar o livro para mim. E ele falou, é quase impossível isso aqui. Eu falei, mas eu preciso, porque eu tinha data, o evento estava marcado para nós fazermos o lançamento do livro em Cascavel, que era o dia 15 de maio de 2024. E, se eu não me engano, 10 dias antes, mais ou menos, dessa data, ou uma semana antes, você me entregou o livro lá em Dois Vizinhos. Eu estava fazendo uma palestra lá em Dois Vizinhos, eu estava louca, ansiosa para pegar esse livro e já começar a comercializar e a lançar ele, pelo menos nas minhas palestras, antes do dia 15. E você mandou uma transportadora entregar o livro lá em Dois Vizinhos. Eu nunca vou esquecer esse dia que eu recebi esse livro lá pela primeira vez. E exatamente do jeito que nós tínhamos programado, do jeito que eu imaginava que ele fosse ficar. Então... hoje, na Gráfica Positiva, a gente preza muito por isso, né? Para estar perto. Inclusive, quando eu era vendedor também, eu sempre estava perto, estava acompanhando, para a gente atender o que a pessoa espera. Porque você trabalha num livro... você trabalha, às vezes, né, anos, tem o conhecimento da sua vida inteira que você está passando ali. Então, eu acho que quando você consegue atender a pessoa, é uma felicidade recíproca. É bom para ambos, né? Não é qualquer pessoa que faz livro, não é verdade? Não. Então, quando a gente faz um livro desse, tem todo o empenho, tem toda uma dedicação, tem toda uma história, tem um porquê disso estar acontecendo. É realmente um acontecimento. Tanto que o segundo livro ele foi mais rápido, no sentido até da gente decidir as coisas, porque eu já estava, a confiança já existia, uma relação de confiança também. E eu quero até dizer um fato importante aqui, no meu segundo livro, eu nem ia fazer lançamento dele. Falei, já fiz um, né? 7 meses depois lancei o segundo. Até que um dia eu tava, à noite, eu tava deitado, fui deitar, e aí eu pensei assim, mas Sirlei, quem é que você conhece que lança um livro em 45 dias vira best-seller? Quem é que você conhece que lança 2 livros em 7 meses? Quem é que você conhece que em menos de um ano lança 2 livros? Quem é que você conhece? Eu falei, ninguém. Eu falei, então eu preciso comemorar isso. Então a gente vai lançar o livro. Aí rapidamente chamei minha equipe, em 15 dias a gente organizou um evento e fez o lançamento do segundo livro em Cascavel. Porque a gente se acostuma com o que não é normal. Eu estava me acostumando com algo que não era normal. Mas realmente são 2 presentes que vieram para minha vida, esses livros em 2024. Eu até tenho uma coisa a adicionar a isso, que eu faz 24 anos que eu trabalho com gráfica, e eu nunca vi um livro virar best-seller e em 45 dias lançar outro e já ser vendido e acabar o best-seller, ter que refazer. Então, parabéns para você. Obrigada. Eu lembro bem do dia que eu fui lá para imprimir a primeira vez, e você me fez o orçamento, a gente começou em 200, 300 unidades, daqui a pouco 1000 livros. Eu lembro que você me olhou e falou, tem certeza? Porque ninguém imprime 1000 livros no primeiro, assim, de cara. Eu falei, não, vamos fazer. Vamos fazer. Eu lembro que a dona da gráfica, da editora lá de São Paulo falou pra mim, a Sirlei, só grandes players do mercado imprimem mais de 1000, 1500 livros na primeira levada, assim. Geralmente é 200, 300 pra testar. Eu falei pra ela, não quero saber, a gente vai meter o braço e vai dar certo. E tava lá eu com você 45 dias depois, 2 meses depois, falando, André, pode imprimir mais 1500 que os primeiros já foram. Eu tava feliz lá, quando eu vi você lá, falei, nossa, que beleza. Foi incrível mesmo. Sirlei, a Gráfica Positiva possui certificações, né, selos. Essas certificações que a gente possui, a FSC, são uma certificação que a gente compra matéria-prima de fontes renováveis, fontes confiáveis, do agro, inclusive, que você está muito ligado a isso, né? Qual a importância que você vê em fazer materiais e trabalhar com empresas que
que prezam isso, que prezam para sustentabilidade, que pensa no futuro, né? Você acha que isso é importante? Importantíssimo, André. Inclusive, eu aprendi com você sobre isso. Eu lembro que quando eu fui lá imprimir o primeiro livro, eu não queria essa folha dessa cor, né? Eu falei assim, eu tinha a impressão de que essa pólen. folha... É, de pólen, né, que chama? Papel pólen. Eu falei, essa folha aqui dá a impressão que é um reciclado, é mais barato, por isso que todo mundo faz. Essa era a impressão leiga que eu tinha. Eu falei, eu quero papel branco. E aí você me deu uma aula. Você falou, não, Shirley, é exatamente o contrário. Esse papel é mais caro, ele é sustentável e ele tem uma facilidade na hora das pessoas lerem por conta da visão. O papel branco, ele cansa mais a visão e esse papel de pólen, ele é mais leve para a visão e tudo mais. Aí eu falei, meu Deus do céu, como é que eu nunca tinha sabido disso antes? Eu falei, então é isso que eu quero. A gente mudou. Isso mesmo. Exatamente, eu tava decidida, eu falei, eu quero o branco, porque eu acho que é melhor e tudo mais, acho que é mais chique. Daí quando você chegou e falou pra mim, olha, tudo bem, faço pra você, mas é o contrário. Esse mais escuro, ele tem todos esses motivos a mais e tal. Eu falei, não, então é esse aí que eu quero mesmo. E é um papel natural, E aí né? quando você me explicou todo o conceito em relação a isso, os selos que vocês têm também, eu falei, não tem dúvida nenhuma, é esse que a gente vai, isso é importantíssimo, sim. Shirley, você passou agora, né, para ensinar as pessoas que não sabem se comunicar. Uhum. Como que você vê, qual a importância que você vê numa comunicação eficaz, né? Porque você está ajudando as pessoas, né? Pelo que eu vejo em suas palestras, que você vem apresentando, o que eu venho acompanhando de você saiu desse rumo do jornalismo ali, de repórter, e ia para palestrar, para ajudar, né? E como você vê essa comunicação eficaz, né? O que você acha? Por que você quis ajudar as pessoas a ter uma comunicação eficaz? Comunicação transforma vidas. Quantas pessoas você conhece que tem um conhecimento incrível, que tem faculdade, doutorado, mestrado, todas as titulações talvez possíveis da carreira dela, mas ela não consegue transmitir o conhecimento. Ela não consegue passar essa informação para as pessoas, porque falta técnica de comunicação. Então eu acredito de verdade e não faz sentido, no meu entendimento, uma pessoa ter toda essa bagagem, todo esse conhecimento e guardar só para si. Porque a vida, eu acredito que ela é sobre sermos sementes na vida das outras pessoas. Nós estamos aqui por um propósito muito especial que Deus nos colocou e isso é individual, que é o nosso chamado que eu falo no livro, inclusive, cada um tem o seu. Agora, se cada um tem o seu chamado e nós não conseguirmos, ou essas pessoas não conseguem desenvolver uma comunicação assertiva para ajudar as outras pessoas, para transmitir o conhecimento, do que vale? Quando eu entendi que falar em público é o segundo maior medo da humanidade, as pessoas só têm mais medo de morrer. Então, se você está vendo esse nosso vídeo aqui agora e você também se identifica com ter medo de se comunicar, fique em paz. Você está na média de cerca de 80% das pessoas, ou até 90%, que tem medo de falar em público e de se comunicar. Agora, o que eu costumo dizer para as pessoas é não morra com isso. Mude essa sua realidade. Isso é possível. Porque quando você mudar a sua comunicação, você vai começar uma transformação primeiro na sua vida e depois, com toda certeza, na vida das pessoas que te cercam. Porque como é que as pessoas vão cumprir o propósito delas nessa terra sem comunicar? Eu não vejo como isso é possível. Ah, mas Shirley, é abrir a boca e falar? Não necessariamente. Eu acabei de falar que 55% da nossa comunicação é não verbal. Mr. Bean é um cara que a maioria das pessoas conhece, ator famoso de Hollywood, ficou famoso sem abrir a boca. O personagem dele, nos últimos tempos, no começo ele até falava, mas nos últimos tempos era exatamente só de gestos, mímicas e tudo mais. Eu tô pegando um exemplo aqui bem drástico para você entender que você precisa saber se comunicar de várias formas. E quanto melhor você fizer isso, no meu entendimento, e as minhas alunas são provas disso, mais você vai prosperar na sua casa, dentro da sua família, dentro dos seus negócios, na sua empresa, vai faturar mais, vai vender mais, vai conquistar mais espaço, vai se posicionar melhor. E aí quando você vai para um palco para fazer palestra, treinamento, mentoria, aí você se posiciona de uma outra forma. Aí você gera relevância para as pessoas, enfim, aí a gente já está falando de nível hard, né? Mas eu acredito de verdade que a comunicação tem o poder de transformar vidas. Até um tempo atrás, eu conto isso no livro também, André, eu tinha uma frase que eu levo isso nas minhas palestras, que chega a ser ridículo, mas eu falava. Eu dizia assim, comunicar, eu lembro que eu falava assim, falar é igual andar para frente, todo mundo sabe, por que eu preciso ajudar as pessoas a fazer isso? E aí quando a minha psicóloga, na época minha amiga, chegou para mim e disse essa informação, falar em público é o segundo maior medo da humanidade, as pessoas só têm mais medo de morrer, aí eu
tocou meu coração. Eu disse, não faz sentido eu ficar com esse meu conhecimento e não transmitir para as pessoas. Daí eu comecei a fazer as mentorias, fazer treinamentos, e aí as palestras já estava fazendo, né? Mas as mentorias especificamente nasceram nessa época. Quando eu entendi que eu guardar o meu conhecimento ou eu só praticar ele, mas sem ajudar outras pessoas, eu não estava cumprindo 100% com o meu propósito, que é impactar vidas através da comunicação. E aí eu comecei. E me apaixonei por isso e não pretendo parar tão cedo. Cirlei, como que foi para você pegar o livro em mãos? A gente entende que hoje o mundo digital tá livro online, no tablet. Como que foi para você esse tato? O que você tem a nos falar sobre isso? Eu respeito quem gosta de ler os livros no digital, né? Acho legal. Já li alguns, inclusive, quando eu queria muito rápido ler alguma coisa e estava ali na minha frente e li alguns capítulos. Agora, eu também tinha essa crença, André, de que eu falava assim, mas 2024... o mundo digital explodindo, quem é que vai pegar um livro para ler? Só que você tem uma ideia, até hoje, o meu livro digital, ele não tá à venda em lugar nenhum. Acho que eu dou ele para as minhas alunas, assim, que fazem algumas compras lá, e a gente acaba dando o e-book, né, do livro e tal. Mas ele não ninguém chegou para mim e falou assim, gente, onde é que tem o teu livro digital porque eu quero comprar? Não. As pessoas querem um livro físico. É sentir, é pegar, é o marca-texto. As pessoas me mandam feedback no Instagram, às vezes cheio de post-it, todo riscado o livro, porque o primeiro livro, inclusive, ele é até mais do que o segundo, ele é meio que um manual. Ele tem tarefas. O segundo também, tá aqui, até abri aqui na página 63, tá aqui, ó, tarefa, escolha e tal. Então ele tem a tarefa, tem o negócio de você ir lá, fazer, escrever. No último, ali, inclusive, pede pra pessoa escrever e postar no Instagram, o feedback, pra escrever à mão mesmo. Então tem o cheiro do livro, ó. O cheiro tem do papel, né? Então é diferente. E foi uma grande surpresa pra mim também. Porque eu falei para o pessoal da editora assim, ó, vamos fazer primeiro o físico, depois a gente vê no digital, se rolar, a gente vender lá também, tudo bem. Nunca ninguém pediu, então tá tudo bem. Eu acho que é meio que uma nostalgia, né? Você pegar um livro e ver ele e pegar na mão, é diferente, foi muito especial. Eu sou uma pessoa que só leio livro impresso, né? Não porque eu sou dono de gráfica e tenho gráfica, mas ele tem, né? Ele tem o charme, ele tem um diferencial que você tem em mãos, né? Um tato que você tem. Né? Na minha visão, isso nunca vai acabar. Os digitais acontecem, estão lá, o meu também está, mas eu acredito que a experiência é diferente. É sobre isso. É sobre ter uma experiência diferenciada. Isso, a experiência de pegar um livro e inclusive a experiência de pegar um livro bem feito, né? E pegar esse livro pela primeira vez, que foi a pergunta que você fez, foi muito especial. Eu te disse, estava lá em Dois Vizinhos, no quarto do hotel, quando eu peguei, eu chorei muito quando eu peguei esse livro na mão. Na verdade, eu chorei durante esse livro todo. Durante a confecção dele, a escrita dele, foi muito especial. Porque eu escrevi, esse livro, na verdade, eu não escrevi, eu não sentei ali no computador para digitar. Eu falei ele e a editora transcreveu. Porque eu sou jornalista de falar, já perceberam, né? Eu não tenho o gosto de escrever, eu tenho o gosto de falar. Então essa foi a experiência primeira que eu tive. Então, tanto foi que por isso, André, que eu procrastinei durante 1 ano e meio. Porque eu tive um chamado para fazer esse livro. Eu tive uma imersão que eu estava em Cascavel e Deus falou comigo através de uma pessoa. Em resumo da história, Deus falou, abre a sua boca para impactar a vida das pessoas. Utilize os dons que eu te dei, o talento da comunicação para ajudar mais gente, né? Enfim, esse é o resumo. E lá dentro dessa mesma imersão, uma outra mulher chegou para mim e disse, ele está pedindo para você escrever um livro. Na hora, André, eu falei, que isso? Eu pensei na hora, eu falei, essa mensagem é engano, isso aqui é direct errado para outra pessoa. Deus, que sou eu para escrever um livro? Essa era a visão que eu tinha. Livro, quem escreve livro são pessoas que são, sei lá, estudam em Harvard, sabe? A visão assim... Mas aí vem muito daquilo da gente estar com pessoas que fazem aquilo que nós queremos fazer. Eu não convivia com gente que escrevia livro. Eu nunca tinha entrado numa gráfica. Eu não sabia que mundo era esse. Eu não sabia o que era o papel. Eu não sabia nada disso. Então, era um mundo muito distante para mim. Então, eu simplesmente coloquei uma fita no meu cérebro dizendo assim, isso não era para mim. E fechei a portinha. Só que durante 1 ano e meio, aquilo ali era como se quando várias vezes à noite eu botava a cabeça no travesseiro e eu lembrava daquilo, do tipo, Deus pediu para você fazer. Por que você não está fazendo ainda? E aí quando eu comecei a despertar para essa questão de ajudar pessoas através da comunicação, eu entendi que o livro seria uma ferramenta a mais. E hoje eu sou a doida de buscar coisa, inventar coisa para as pessoas entenderem, primeiro, o propósito delas na Terra.
por que elas estão aqui. E segundo, a questão da comunicação. Então, por isso que eu crio o livro, por isso que eu me meto nas mentoria, treinamento, palestra, canto, danço, pulo, viro cambalhota, faço o que tiver que fazer. Porque se eu tiver que fazer essas coisas e pelo menos uma pessoa a mais entender o que ela está fazendo aqui na Terra, para mim já valeu a pena. Então o livro, para mim, foi uma ferramenta a mais para fazer as pessoas entenderem. E de verdade, os feedbacks que a gente tem são incríveis, assim, de muitas pessoas. Ele tem efeitos colaterais, esse livro, eu já falei para você, tá? Não. Esse primeiro, inclusive, ele tem efeitos colaterais. Primeiro que a pessoa começa a ler e não quer parar. Geralmente, já me disseram que em 2 horas, 2h30 consegue ler ele, porque realmente ele tem uma leitura muito leve, assim, bem dinâmica, bem gostosa de ler. E o segundo efeito colateral é pedir demissão e trocar de carreira. Já várias pessoas. Eu tive feedback que me mandaram mensagem no Instagram, WhatsApp, dizendo: li o seu livro, pedi demissão, tô fazendo outra coisa, mudei minha vida. O que eu tô fazendo aqui nessa empresa aqui? Vou seguir. Porque eu conto no livro também parte, né? Eu conto, sim, sobre a minha transição, sobre como tudo aconteceu e principalmente das tomadas de decisões e sobre ter coragem. Porque a vida é sobre isso. Sobre a gente ter coragem de dar o próximo passo. A grande virada de chave desse livro da minha vida foi essa. Só tenha coragem de dar o próximo passo. Porque eu confesso a você, André, o dia que eu imprimi esse livro, eu fiz a conta no caixa da minha empresa, o investimento que eu fiz lá na tua gráfica, o investimento que eu fiz na editora, eu falei, eu tenho esse dinheiro? Tenho. Beleza, eu vou fazer a minha parte. Se não der certo de não vender, quando você tá tudo bem, eu tenho esse dinheiro, eu não vou sair no preço, não vai fazer falta para mim e tá aqui. Pronto, fiz a minha parte. 45 dias depois, eu mando imprimir a segunda leva. Ele se pagou, você sabe, ele se pagou assim em poucos dias. Então, só que ele não é para dar lucro, esse livro. Ele é posicionamento, o livro é posicionamento, o livro é deixar um legado, o livro é tudo isso. A verdade é que aí nasceu essa frase que eu uso até hoje nas minhas palestras. Só tenha coragem de dar o próximo passo. Por que a gente quer saber o caminho todo? Se eu quisesse saber se ia dar certo ou não, teria feito até hoje. Porque eu não tinha como saber. Se ia vender, se não ia vender, se ia emplacar, não ia emplacar, não tinha como eu saber. Eu só tinha que fazer e deixar que Deus cuidasse do resto. E foi o que aconteceu. Então foi uma surpresa, um presente muito grande para mim. Sirlei, você é referência, né, hoje em dia agora, né, no mundo do jornalismo, agora escritora. O que qual conselho você dá para quem quer começar? Para quem quer começar a escrever um livro, sente que tem esse propósito na vida, né? A primeira frase que eu deixo para essas pessoas é: se até eu posso, todo mundo pode. Porque é isso, eu quero encorajar você que tem vontade de escrever um livro e olha, não precisa ter muitas páginas para ter um livro não. Aliás, a primeira coisa que eu falei para a editora, eu falei, eu quero um livro que não tenha muitas páginas, porque se eu pego um livro de 300 páginas, eu não leio. E eu sou jornalista, eu não gosto disso. Então eu falo, eu busquei gerar uma experiência que fosse boa para mim também. Então a primeira coisa, não precisa, esse aqui tem o quê? 140, eu acho, por aí, menos que isso. Pode ser menor do que isso. Eu já li excelentes livros que transformaram muitas coisas na minha vida com 60 páginas. Então não é sobre quantidade de páginas, meu Deus do céu, tem que ser uma coisa muito... Não, tem que ser a sua história, tem que ser a sua essência. É sobre isso. Por onde começa? Existem várias formas de você fazer um livro hoje. E isso que eu não sabia, por isso que eu demorei tanto. Tem a possibilidade de você sentar aí no seu computador e escrever o seu livro inteirinho. Eu só vou dar uma dica pra você. Vai demorar, tá? Demora. Não tem como você dizer assim, não, vou escrever um livro em 45 dias. Você tem que ficar todo dia, pelo menos 8 horas por dia pra escrever. Senão vai ser muito difícil de você dar conta de fazer isso. Mas é possível, tá? E tá tudo bem. E tem muitas pessoas que fazem isso. Só que eu procrastinei exatamente porque eu achava que tinha que fazer isso. Quando eu descobri que eu só precisava fazer reunião pelo Zoom, fazer bate-papo com a editora e eles iam transcrever, inclusive deixar isso numa linguagem de livro, porque essa era uma grande preocupação minha. Eu sou jornalista de televisão, agora de internet, ou enfim, de palcos. Como que eu ia deixar isso no Storytelling, que é uma ferramenta de comunicação para deixar ele atraente? E eu acredito de verdade, André, esse livro só foi sucesso, os meus livros só foram sucesso, principalmente o primeiro, que foi best-seller, que não deu tempo ainda, né, de ser best-seller, porque acabou de começar. Eu só acredito que ele virou best-seller por conta dessa ferramenta, dessa linguagem leve,
tranquila de ler. Porque se for um livro pesado, as pessoas, elas até podem comprar, mas não vai virar, porque não indica uma para outra, não tem feedback, então ele fica pesado. Uma experiência então, dessa. se ele for leve de ler, for um método, um verdadeiro método dentro das páginas, eu não vejo como dar errado. E a editora me ajudou muito nesse processo, porque se dependesse de eu transformar ele assim, certamente ele ainda não tinha saído. Certamente não tinha saído. E a nossa vida hoje em dia é muito dinâmica. Então, faça aquilo que você é melhor. Se você é bom escrevendo, senta e escreve. Se você é bom em falar, conta a história e contrate uma editora que vai fazer isso pra você. Aliás, tem muita gente que imprime livro também sem ter editora, né, André? Editora, tem. Não há necessidade de você ter uma editora. Agora, eu recomendo, inclusive para as minhas alunas, eu já tenho alunos, inclusive lá, já imprimiram livros na sua gráfica, né? Um aluno meu que já imprimiu, acho que tá aí no segundo agora, não é? Segundo agora. Segundo livro também, o Alan. Foi aluno meu, através da gente ele foi desenvolvendo, e eu indiquei para ele, busque uma editora. Por quê? Eu não sei se é possível, eu não posso afirmar aqui com 100%, mas com 95% de você não vai se tornar best-seller se você não tiver uma editora. E ninguém faz as coisas simplesmente para guardar na gaveta ou deixar na parede. Eu não imaginava que me tornaria best-seller tão rápido, mas esse selo me abriu grandes portas, então ele é importante. Só que se você não tiver uma editora, muito provavelmente você não vai conquistar esse selo, mesmo vendendo milhares de unidades. Então, existe uma série de coisas importantes em você ter uma editora por trás de você. Registro, meu livro é todo registrado, enfim, tem toda uma série de questões importantes. Então, procure uma editora. Cascavel tem ótimas editoras, eu sei que tem, enfim, outros lugares também na região. É só você procurar. E na hora de imprimir, é o que já falei no começo, né? Não dê bobeira, porque não adianta você caprichar no conteúdo, fazer um negócio muito bem elaborado, uma escrita todo, se também na hora de você vender a comunicação não verbal não tiver uma aparência muito boa também. Para mim tá sendo um desafio, né? Eu até achava também que comunicação não servia para mim. Eu não queria, né, ser apresentador, não queria ser... não que eu seja, mas você acha que todo mundo é capaz de ser comunicador? Que tem capacidade de ser um bom comunicador? Comunicação é natural. Todos nós já nascemos com habilidades para a comunicação. Eu acredito de verdade, inclusive um tema do meu primeiro livro, né, Você Nasceu para Dar Certo, que quando Deus coloca o ser humano na Terra, ele já coloca com várias habilidades. Com a capacidade de desenvolver habilidades para determinadas coisas. Por exemplo, você nasceu motorista? Não. Você nasceu com a capacidade de desenvolver a habilidade de ser um excelente motorista. Você nasceu vendedor? Não. Você nasceu com a capacidade de desenvolver a habilidade de ser um excelente vendedor. Eu não nasci sendo uma comunicadora. Eu nasci com a capacidade de desenvolver habilidades para ser uma excelente comunicadora. E assim como eu posso, todo mundo pode. Então, as capacidades, elas já estão conosco, com o ser humano. Por isso que eu digo que a comunicação é natural. Quando a gente nasce dentro da maternidade ou da parteira, onde você estiver, não interessa, a primeira coisa que a gente faz é o quê? Chora. Choro já é uma comunicação. É a primeira comunicação do ser humano. Chegou no mundo. Exato. A comunicação que, no meu entendimento, aqui é uma interpretação minha do tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo aqui? Que mundo é esse? Lá dentro estava quentinho, aqui está frio. Ou seja, aí vai da interpretação, né? Mas já é uma comunicação do bebê para com o mundo. Depois a gente começa com gestos, depois a gente começa com murmurar, depois começa a falar e assim vai. A comunicação vai acontecendo. Mas aí a grande pergunta, talvez, das pessoas é, tá, mas se ela é natural, a gente nasce com essa capacidade. Por que é que tem muita gente que tem medo de falar? E eu te falo por quê. Porque no decorrer da vida, alguém travou você ou quem está nos assistindo agora. Quem é que são as pessoas que nos travam, que nos bloqueiam? Pais, padrinhos, professores, padrastos, pastores ou padres. São 5 P's. Eu especifico mais isso no meu livro. Principalmente os 2 primeiros. Pais e professores. Primeiro deles, pais. Quem é que a gente mais convive na vida, no começo, na criança? Pais. E aí, trago um adendo aqui para você que, porventura, tenha mais de 40 anos e ouviu muito tempo da sua vida, na sua infância, cala a boca. Criança não pode nem comer as coisas da mesa por primeiro, até por último. Quando a gente vai sair de casa, pelo amor de Deus, criança não fala, vai fazer a gente passar vergonha. Fica quieto, você não tem direito de falar, você não tem direito, então vai colocando os pais
principalmente dessa geração do 40 a mais, falavam muito isso para os filhos. E eu não estou aqui condenando ninguém. Estou dizendo que eles fizeram o melhor que eles podiam na condição que eles tinham. Era a educação que eles tinham. Então era muito mais rígido, muito mais ríspido. Só que essas mentiras foram sendo contadas para o cérebro dessas pessoas. E quanto mais elas ouviram, cala a boca, não fala, fica quieto, cuidado com as bobeiras, foi contando para a cabeça dela a seguinte informação: eu não sou capaz, eu não posso, não sou merecedora, de verdade, não posso falar. Porque se eu falar, eu vou ser reprimida. Então, essa é uma primeira trava que boa parte das pessoas passou. Segundo, escola. Qual é aonde a gente começa a conviver com o maior número de pessoas? Na escola. E aí na escola, durante principalmente a adolescência, a gente ia para frente do quadro negro ou verde, que seja ele ou branco, fazer uma apresentação. O trem que todo mundo passou, não passou? Você estudou, você fez lá a apresentação lá na frente. Uma apresentação de escola geralmente é um conteúdo que você não sabe, você não domina. Física, matemática, geografia, ou seja, alguma coisa você tem uma habilidade um pouquinho maior, mas ninguém é bom em tudo. Não. Vai fazer, eu tinha trauma de fazer a apresentação de alguns conteúdos que eu não gostava de fazer, mas tinha que fazer, e todo mundo tem que fazer, ou tinha, pelo menos na minha época, hoje eu não sei como é que é. Aquilo ali é outro trauma, vai gerando trauma na sua cabeça. E ainda quando você vai lá, apresenta, os coleguinhas riem de você. E aí quando termina a apresentação, você senta, a professora chega do teu lado e fala assim: eu esperava muito mais de você. Você não foi bem. Eu espero que na próxima. Então, assim... Ou até chamava atenção lá você estava explicando lá, ela te chamava atenção. Exatamente. E era muito comum no passado. Mas eu volto a dizer, não estou aqui condenando professores. Estou dizendo que eles também não tinham conhecimento naquela época. Isso aconteceu comigo. Esse foi um grande bloqueio que eu tive no meu passado. Por isso que depois eu tive algumas coisas que eu tive que superar e ressignificar na minha vida. Só que é ali que acontecem os grandes traumas. E aí vem de novo a pessoa contando para ela que ela realmente, ó, tá vendo? Eu não sirvo para falar. Tá vendo? Eu não posso. Eu tenho que ficar na minha. Se eu falar, vão achar que... E isso se torna uma verdade. Só que o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Ele acredita naquilo que nós contamos para ele. E essas mentiras ditas muitas vezes tornam verdade para o nosso cérebro. Então, por isso que depois dá muito mais trabalho para resolver. Mas é possível. Primeiro precisa identificar o que é que bloqueou lá atrás, né? Qual que é? Só de a pessoa que está ouvindo essa nossa conversa aqui hoje, André, se ela voltar um pouquinho e ela tiver algum bloqueio do passado em relação a isso, ela vai conseguir identificar. E vale lembrar um ponto muito importante aqui, André. O que eu estou dizendo não é só sobre comunicação. Isso aqui bloqueia a vida. Tem gente que não consegue prosperar em várias áreas por conta desses bloqueios do passado. Financeiro, enfim, uma série de coisas, tá? Isso aqui também tem a ver com comunicação, mas não apenas na comunicação. Como é que resolve, então? Primeiro me chama, a gente pode conversar. Mas assim, tem que voltar, ressignificar, enfim, fazer todo. Mas o primeiro ponto é identificar. E tem pessoas, inclusive, que elas estão bloqueadas por coisas que elas nem sabem. Ainda elas nem sabem não, que elas não têm consciência daquilo que aconteceu. Acho que estava certo, estava tudo certo. E você sabe, às André, vezes às vezes tem situações que eu começo a trabalhar com algumas alunas e é tão forte, que elas, nessa ressignificação do passado, elas se lembram, por exemplo, de um abuso que elas sofreram. Mas que na cabeça delas, naquele momento, era normal e estava tudo bem e ela tem uma vida inteira travada, não consegue prosperar em várias áreas, inclusive na comunicação, porque lá no passado ela sofreu um abuso, ela sofreu uma violência, uma agressão, seja física ou verbal, e ela achava que era normal ou ela nem se lembrava. E quando a gente volta lá e puxa o fio do novelo, né, que eu costumo dizer, vem tudo à tona. É mágico demais, é poderoso. Então, é possível. É possível. Todas as pessoas têm a capacidade de desenvolver a habilidade para a comunicação, porque comunicação não é dom, é uma habilidade que as pessoas desenvolvem. Assim como dirigir, assim como pilotar avião, assim como tudo na vida. O ser humano consegue o que ele quiser. O que ele quiser. Eu acredito muito nisso. Também acredito. Shirley, eu queria te agradecer imensamente, de coração mesmo. Você é a segunda, né, do podcast. Para mim é uma honra ter você, uma honra mesmo. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. E obrigado por passar todo esse conhecimento para nós aí, para todo mundo que está ouvindo o podcast. Muito obrigado. Eu que te agradeço pelo convite, parabéns pela coragem, e eu falo para você aquilo que eu falo nos meus livros, só tenha coragem de continuar, porque enquanto uma pessoa que estiver vendo esse conteúdo seu sendo aqui comigo ou nos próximos que virão, tenho certeza que serão centenas deles,
Pode ter certeza que cada vez mais as pessoas serão impactadas pelo conteúdo que você vai ter, que você tem aqui. E só para fechar, eu queria dizer o seguinte, André, toda vez que você ou que alguém que estiver nos assistindo tomar a decisão de fazer algo novo, você vai ser criticado. Pode ficar em paz, tá? Se queima no seu coração isso como uma verdade, como algo que faz sentido para você, não pare. Só segue. Eu sou exemplo disso. Eu fui muito criticada quando eu saí da televisão, pedi demissão para empreender. Só que eu tinha muito forte no meu coração aquilo que eu queria fazer. E eu só precisei não parar. Fácil nunca é, mas sempre é possível. Obrigado, Sirlene. Eu te agradeço. Fique com Deus.